Para presidir os trabalhos da mesa, desembargador Fernando Caldeira Brant. E os expositores, que já se encontram à mesa também, professor Cláudio Joel Brito e a doutora Andréia William. Com a palavra, o presidente da mesa. Bom dia a todos, como disse, é um prazer e uma alegria muito grande, especialmente receber o professor Cláudio Joel Brito e a doutora Andréia William. É advogada, europeia e brasileira, é doutoranda em Ciências da Tecnologia, mestre em Direito, dentre uma infinidade de títulos que nos brinda com a sua presença, e seja muito bem-vinda à Escola Judicial. O doutor Cláudio Joel Brito, professor também, palestrante nacional, internacional, é doutorando pela Universidade de Portugal, é advogado e pós-graduado com certificado de DPU na Universidade de Nebrincha, dentre outros também títulos. E vamos então, fazendo esse breve registro, pedindo desculpas aos professores por este breve registro, mas vamos passar aos nossos trabalhos já de imediato. Eu quero agradecer a oportunidade da Escola Judicial nos dá de aprofundar no tema de tão interesse e tão importante para o tratamento de dados. Inicialmente, então, eu passo a palavra ao Dr. Cláudio Joel Brito Lácio. Eu quero iniciar com esse slide aqui, mostrando, isso aí faz parte de um fórum. Em 2018 eu tive presencialmente nesse fórum, esse aí já é o resultado de 2019, que é o do Global Risks, e esse fórum ele traz os maiores impactos e as probabilidades de ocorrer no mundo. E aí a gente vai ver que nesses impactos aí a gente vê os cyberataques envolvendo fraude de dados, e lá ele denomina furto de dados, né? Que não cabe aqui o termo furto, mas eles denominam assim. Eles tratam também um cyberataque, que é o ataque direto, sem ser um fraude de dados, tipo indisponibilizar um servidor. Eles tratam também a questão das fake news, que as fake news, embora não seja um ponto extremamente único tecnológico, mas ele trata que pode gerar impacto na nossa sociedade, e ele aí está na sequência de impacto, tá? Vocês estão vendo aí que isso aí está envolvendo problemas ambientais, guerras, epidemias de vírus. Então os cyberataques estão aí bem no centro. Crise de alimentos, então é um impacto enorme. E também, aqui eu só determinei o ponto onde ele fala que quase 50% disso aí é envolvendo a tecnologia. Eu trouxe uma evolução aqui, essa evolução sobre proteção de dados. Ali você vê a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que posteriormente a Europa trouxe para a formação da Convenção da União Europeia, a Carta da União Europeia, e você vê que em 81 teve o Tratado de Estrasburgo, onde nesse tratado ele já traz a proteção de dados, já traz os cuidados com os dados automatizados, ou seja, já está pensando na questão dos algoritmos. E a gente vê também, superior, em 76, a Constituição de Portugal, que já traz em 76 a proteção de dados, que com duas alterações, em 81 e 89, ele teve a inclusão dos dados automatizados também na Constituição. E aí, em 98, temos aí, pegando o gancho da Diretiva Europeia de 95, a transposição é como se fosse um decreto, nesse caso dessa lei, é como se fosse um decreto mostrando as medidas que devem ser feitas em relação à Diretiva 95, ele forma a Lei 67 de 98, que posteriormente essa lei, ela, após o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa entrar em vigor, ela sofre uma queda e uma nova legislação. E a gente vê que nisso tudo aqui, todo esse processo envolvendo proteção de dados, o pensamento primordial com a privacidade e posterior com
à proteção de dados, o Brasil está ali na Constituição de 88 trazendo a privacidade. Não traz o termo proteção de dados. Eu até, questionando com um colega, perguntei, mas a privacidade não envolve a proteção de dados? Ele disse, olha, mas diretamente, como direito fundamental, está lá a privacidade. Então a gente vê uma nova preocupação do Brasil com a proteção de dados, trazendo um pouco lá no Marco Civil da Internet, e só. Na Europa, eu coloquei aqui mais o regulamento, o 2016-679, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, e a diretiva NIS, que é a Diretiva de Cibersegurança. São as medidas de cibersegurança que devem ser adotadas para promover a segurança e a proteção de dados relacionada à cibersegurança dos órgãos públicos. Bem interessante isso aqui para trazer como o viés para o comitê. E temos também aqui, quando você posta alguma coisa lá no Instagram ou lá no Facebook, que ele bloqueia porque fala que tem um áudio que você não podia postar. Então vem dessa diretiva lá do Lei do Meme na Europa, que ele evita que você viole direitos autorais, trazendo proteção de dados para esse viés. E, dando continuidade, temos a publicação em 2018, um ano muito forte para a proteção de dados, visto que o regulamento entra em vigor, e a Lei de Proteção de Dados, a Lei de Proteção de Dados Nacional, ela foi publicada. Teve também, em 2018, a criação da Lei de Proteção de Dados Portuguesa e, posteriormente, uma lei, a Lei Data Protection UK, que é a lei do Reino Unido. E tudo isso aí, pessoal, em 2018. Posteriormente, em 2019, tivemos a medida provisória alterada em lei, Lei 13.853, que faz algumas alterações, inclusive traz a NPD para a nossa Lei de Proteção de Dados. E temos aí uma PEC, a PEC 17 de 2019, que é uma PEC que ela traz o viés, traz em sua emenda a questão de incluir a proteção de dados como um direito fundamental em nossa Constituição. E aí, agora em 2020, a previsão da nossa LGPD entrar em vigor, né? Esse aqui é uma evolução, mas eu trouxe aqui um quadro, que esse quadro aqui ele traz o DMCA, que ele tem um base lá de relação com a lei do meme, e temos também o Cloud Act, a COPA, algumas legislações, alguns atos americanos que envolvem a proteção de dados. E trouxe os dois últimos aí, que também, um de 2013 e um de 2018. 2013, o CNJ criou uma recomendação 9, que faz, quando você pensa em segurança da informação, ele traz para as serventias extrajudiciais, os cartórios extrajudiciais, uma recomendação de fazer o backup, como fazer o backup, como é que você vai preservar os princípios da disponibilidade, da integridade, os demais princípios da segurança da informação, da confidencialidade, como é que deve tratar. E, posteriormente, o provimento 74, que esse provimento 74, para quem está estudando o LGPD, vale a pena você dar uma lida nele, porque esse provimento 74, ele traz o que é que o cartório extrajudicial deve fazer para se adequar. Ele traz algumas medidas. Então, está organizado? Eu acredito que eles deram o melhor, mas falta muita coisa para organizar. A lei, se você comparar a lei com o provimento 74, vocês vão ver que elas acabam podendo se complementar. E aí, eu trouxe aqui o artigo 1º. Esse artigo 1º, ele fala que a lei de proteção de dados, ela é feita para proteger os dados das pessoas, tanto em ambiente físico quanto digital. Veja que ele bota, inclusive nos meios digitais. Então, ela deve ser tratada no ambiente físico, quanto no âmbito digital, e ele vai proteger as pessoas físicas. Mas, se pessoas físicas e jurídicas, sejam públicas ou privadas, forem fazer tratamento de dados, elas devem estar submissas à LGPD. E aí, eu preciso apresentar os protagonistas da Lei de Proteção de Dados,
porque eu vou falar um pouco sobre a responsabilidade, o que tem muita coisa que não está bem esclarecida na lei, tem muitos pontos que falta um complemento, inclusive previamente abordado nas palestras anteriores, e eu vou trazer o máximo aqui. O titular, quem é esse titular dos dados? Cada um da gente. O meu dado a mim pertence. Esse dado é meu. Se alguém vai utilizar para alguma forma, eu preciso estar de acordo com o artigo 7º. Eu preciso dar o consentimento, não pode ser abusivo, e deve seguir alguns princípios determinados no artigo 6º. Deve ser minimizada essa coleta de dados, deve buscar medidas de segurança. E, posteriormente, trago aqui o controlador. Embaixo de cada um, você vai ver que tem um artigo da lei, o artigo e o inciso, o qual vocês podem encontrar. O controlador é aquela pessoa que vai dizer, ele vai selecionar um encarregado e vai dizer o que é que ele quer que trate. Nesse caso aqui já foi citado que, no caso do tribunal, seria o presidente do TJ. Trouxe também a figura do operador. Esse operador, ele fala que é uma pessoa física ou jurídica que vai tratar os dados, que vai efetuar o tratamento de dados. E esse tratamento de dados foi extremamente bem elencado pela desembargadora aqui, que ela colocou todos os verbos bem direitinho a respeito do que é o tratamento de dados, quais são os verbos, como é que vai atingir diretamente, qual é o verbo que vai atingir diretamente. Quando você vê tratamento de dados, imagina qualquer coisa. Visualizar, excluir, alterar, enviar, receber, guardar. Tudo que você fizer com um dado é um tratamento de dado. Ah, mas eu não quero mais esse dado, vou descartar. É tratamento. E aí trouxe também a figura do encarregado de proteção de dados. Esse encarregado de proteção de dados, ele, novamente eu repito, o que outras pessoas já abordaram, ele pode ser conhecido também como DPO, Data Protection Officer, ou então CO ou CCO, que é o Compliance Chief Officer. Ele basicamente acaba sendo a mesma figura. E esse encarregado, ele é uma pessoa física ou jurídica, inclusive teve uma alteração, naquela alteração que teve da medida, posteriormente em lei. Antes ela era determinada como uma pessoa física. E depois o encarregado ele foi substituído por o encarregado, pessoa indicada pelo controlador. Ele tirou o nome pessoa física. Ou seja, e aí? Será que essa pessoa agora é pessoa física e jurídica? São aquelas interrogações que a lei traz para a gente também. Então, alguns entendimentos falam que agora, por ter removido o nome pessoa física e ficou só pessoa, pode ser uma pessoa física ou jurídica. E aí, fazendo essa relação entre o controlador, o operador, o encarregado e o titular, regulamentando toda essa relação, está aí a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que foi criada nessa última legislação, o qual troca-se o artigo 55 para o 55A, instituindo essa ANPD. E aí, pessoal, sempre a responsabilidade, no que toca a lei, vai ser direcionada aos agentes de tratamento. E os agentes de tratamento é o controlador, que é essa pessoa, no caso do tribunal, o presidente, e os operadores. E o operador, você vai ver que ele fala aqui, ó, pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Ou seja, qualquer pessoa que esteja fazendo o tratamento de dados, seja física ou jurídica, pública ou privada. Ah, mas essa pessoa aqui, esse servidor, ele é operador. Ele está manuseando o dado? Está determinado aí na legislação. E aí, essa é a relação entre eles. E eu vou trazer aqui como é que vai funcionar
o trâmite em caso de uma violação, em caso de um vazamento de dados, como é que funciona esse ciclo. Temos aqui o controlador e o operador, que são as figuras, os agentes de tratamento. Ou seja, o presidente e todos os outros envolvidos no tribunal. Esse controlador, ele vai determinar um encarregado. Esse encarregado, ele vai ter a função de auxiliar o controlador em trazer o máximo de informação, dizendo como ele deve proceder para que se atinja o tratamento adequado de dado. E aí, esse encarregado vai trazer essa informação para o controlador e para os agentes de tratamento. Esse encarregado, ele pode ficar responsável para preparar todas essas pessoas. Esse encarregado, um encarregado pode ser uma pessoa física ou jurídica. Normalmente, é muito difícil ter uma pessoa com expertise completa. Então, ele pode formar uma equipe, cada um com expertise, para poder se atingir a melhor finalidade possível no tratamento de dados. Até porque ninguém sabe tudo. Cada um vai dar o seu melhor para se atingir o máximo possível. E aí, os dados dos titulares vão ser tratados pelos controladores, pelos operadores, na verdade, e o encarregado vai passar essas informações, como é que deve ser tratado. E isso aí vai gerar um compliance no tratamento de dados. Esse compliance no tratamento de dados está definido aí no artigo 50, que ele traz boas práticas de governança. Essas boas práticas de governança, ela deve estar adequada ao artigo 6º, que são os princípios. Os princípios, deve seguir os princípios. E para esses princípios conseguirem ser concretizados, deve atender o artigo 7º, que são os requisitos. Se você fizer todos os princípios e não atingir os requisitos, não está fazendo o tratamento adequado. Então, esse conjuntinho aqui vai fazer o tratamento adequado. Agora, e se ele não estiver fazendo esse tratamento adequado? O que é que ele vai fazer? Digamos que ocorreu um vazamento ou uma violação de dado. O vazamento é quando algum terceiro não autorizado tem acesso a esses dados, e a violação ela pode ser tratada como alguém altera indevidamente um dado, por exemplo. Alguém vai lá e consegue alterar, ou faz um backup, faz um backup com autorização e danifica o backup, ou faz de maneira inadequada, ou vai fazer uma restauração de um backup e perde mais informação. Então, seria uma violação de dado. Isso aí ocorrendo, já foi até abordado que o controlador, o encarregado, pode entrar em contato com a Agência Nacional, deve entrar em contato com a Agência Nacional, para informar tal situação, também devendo informar aos titulares. Mas o titular também pode informar que percebeu um vazamento ou uma violação de dados e entrar em contato com o encarregado e também com a ANPD. Ele pode também peticionar para a ANPD. E esse procedimento, a ANPD, no caso da gestão pública, ele vai informar o encarregado, o que é que deve ocorrer de tratamento, o que é que deve fazer, qual é a medida. E isso aí vai fazer com que o encarregado, a ANPD vai informar o encarregado o que é que deve fazer, e o encarregado vai buscar trazer de novo o compliance adequado para o tratamento de dados. Ou seja, o adequado, o encarregado, ele é aquele porta-voz do controlador. Ou seja, ele é a pessoa de confiança do controlador. E essa pessoa de confiança deve ter uma equipe para que isso aí se atinja o melhor êxito possível. E aí eu trago aqui para apresentar um pouco sobre essa figura do encarregado, o DPO. E esse DPO, ele existe aí pesquisas, pensamentos,
artigos informando que o DPO ele deve ter o conhecimento jurídico, outros já informam que deve ter o conhecimento tecnológico, outros falam que é da pura gestão e governança. Mas o resumo disso aí é que o DPO ele deve ter o conhecimento jurídico, ele deve ter o conhecimento jurídico, ele deve ter o conhecimento informático. Quando eu falo informático, eu estou trazendo tecnologias, computação, segurança. E ele deve ter o conhecimento de gestão. Porque se você tiver conhecimento jurídico, conhecimento informático, mas você não entender da logística do local, da gestão do local, muito bem abordado quando falou que o DPO, para um órgão público, ele devia ter uma formação em administração pública. Muito bem colocado. Mas e ele deve ter esse conhecimento maior em gestão. Olha, se ele for só o advogado, ele vai poder contratar uma equipe que entenda da parte de tecnologia e gestão. Mas eles vão ter que trabalhar no máximo de sincronia possível. E aí eu trago aqui o encarregado, trago aqui, quando fala que ele deve ter o conhecimento no direito, é no direito internacional e os demais ramos do direito, inclusive nos direitos que também não são ramo, como o direito digital. Às vezes tratado como direito informático, direito cibernético, ele deve ter esse conhecimento. Na área da tecnologia, ele deve entender sobre a segurança de TI, que engloba a segurança da informação, a segurança física, a cibersegurança, cada uma pela CompTIA é tratado de maneira diferente. E ele deve entender da resposta a incidente de segurança da informação. Por quê? Porque ele deve preparar auditorias e deve preparar políticas, e essas políticas, dentre elas, deve ter o código de conduta, um plano de resposta a incidente e um plano de continuidade de negócio. Mas por que deve ter já previamente um plano de resposta a incidente de segurança? Porque quando ocorre o incidente, está todo mundo o quê? Cabeça quente. Então, deve já existir o plano de resposta para que deva ser tomado o mais rápido possível 2 medidas. Primeiro, a mitigação do risco. E segundo, o treinamento para que, em primeiro, a erradicação do vazamento, da violação. E, posteriormente, um treinamento para mitigar aquilo ali, para fazer com que seja minimizado a uma futura ocorrência disso aí. E, em um terceiro ponto, a gestão, envolvendo mais ainda a gestão de TI, quando você vê que o gestor, que ele não está ligado diretamente à TI, ele tem extremamente menor força do que o gestor de TI, porque o TI tem todos os dados nas mãos. E aí, no TI, ele deve estar pronto para preparar as auditorias de TI, a gestão de risco, envolver a gestão de qualidade. Por que a gestão de qualidade? Porque se você fizer uma auditoria sem seguir os padrões de qualidade, você não vai atingir o máximo da auditoria. Mas existem frameworks que já envolvem isso aí. Existe sim. Existem alguns frameworks que já envolvem o procedimento da auditoria com a gestão de qualidade. E aí seguir os padrões internacionais, inclusive que foi trazido uma ISO, que é um padrão internacional, uma norma técnica de padrão internacional, trouxe a 27001, que é gestão da segurança da informação, que inclusive a ISO, ela criou uma nova ISO para complementar a ISO 27001 e a ISO 27002. Que essa ISO, que é a ISO 27701, ela é direcionada para a aplicação da gestão da segurança da informação com as leis de proteção de dados. Ela já foi feita para isso aí. E aí, eu trago aqui o encarregado de proteção de dados, né? O controlador, ele deve indicar esse encarregado de proteção de dados. A figura, o conceito de encarregado, ele foi elencado lá no artigo 5º, e
esse encarregado, ele está pronto para fazer o que o controlador pede. Mas ele é responsável? Ele não é. A lei não traz que o encarregado, ele é o responsável. Quando você vai nos itens de responsabilidade, ele fala que os responsáveis são os agentes de tratamento, que é o controlador e o operador. E nisso aí, eu trouxe um pontozinho aqui, onde ele fala no artigo 31 e 32, que é direcionado, eu vou ler o artigo na íntegra, ele traz aqui, ó, quando houver infração a esta lei, em decorrência do tratamento de dados de pessoais por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação. Ou seja, não tem a pré-definição ainda. As medidas cabíveis ainda pode ser determinado pela NPD. O que é que vai ser buscado? Vai ser buscada a boa-fé e as boas práticas, e a boa vontade para fazer isso aí acontecer, para fazer o compliance adequado do tratamento de dados. Mas se o órgão não está atingindo isso aí, está aí no artigo 31, a NPD vai ter que informar ao órgão público as medidas cabíveis. E ele também vai poder exigir um relatório de impacto, que é fundamental. Então, relatório de impacto e as medidas cabíveis. Nessas medidas cabíveis, basicamente vai ser seguir padrões, os padrões internacionais, como por exemplo a ISO 27701, e as boas práticas de governança. E essas boas práticas de governança, ela está elencada no artigo 50. Acho que depois que vocês pegarem os slides, vocês vão ver que cada itemzinho eu coloco onde é que você vai encontrar na lei, para de repente você querer entender melhor o que é aquilo lá. E nesse artigo 50 ele fala boas práticas de governança, buscar segurança, seguir padrões técnicos internacionais e ter supervisão permanente interna para mitigação de riscos. E aí quando você fala, mas depois que eu faço a aplicação, eu coloco o comitê, depois que eu faço o treinamento com todo mundo, terminou, né? Não, é permanente. Proteção de dados é permanente. Todo dia, todos os dias, por isso que eu repeti 3 vezes, deve ter treinamento, treinamento, treinamento. Mas vai repetir a mesma coisa todos os dias. Se vocês quiserem ver as vulnerabilidades, existe uma plataforma chamada Mitre Attack. Esse local aí é público, vocês conseguem ver as vulnerabilidades que tem no sistema. Por exemplo, se você usa um aplicativo qualquer no seu celular, e um hacker conseguiu, quando eu falo hacker, não é aquele cara malvado, é o cara da segurança, é o hacker da segurança, o ethical hacker. Ele consegue, de repente, fazer uma violação, coletar os dados daquele aplicativo. Muitas vezes eles não colocam isso aí no ar, não. Eles vão lá nesse site, Mitre, e informam como é que conseguiram fazer, e as instituições são comunicadas para fazerem as correções. Aí o que é que acontece? Muitas vezes, quando coloca, existem os outros hackers que estão esperando essas vulnerabilidades. Aí eles veem como é que faz e vão lá e atacam várias pessoas. Então, é um local que é feito para trazer boas práticas, que muitas vezes é usado de forma inadequada, digamos assim. Bem interessante, quem deseja acompanhar isso aí, Ataque Mitre, é bem legal isso aí. Você, de repente, entender o que é que está ocorrendo. Às vezes você está com o seu Windows lá, ou seu Mac, ou o seu Linux, né? Às vezes a pessoa acredita que o Linux é o mais seguro. Não é o mais inseguro, mas é porque tem poucas pessoas, e as pessoas que utilizam têm uma técnica maior, e faz com que seja menos direcionado ao ataque. E aí, trazemos aqui a NPD, onde ela versa em seu artigo 55, J, parágrafo 3º. Olha aqui, ó, a NPD, órgãos e entidades públicas devem coordenar suas atividades para promover o adequado funcionamento do tratamento de dados.
Mas quando isso aí está envolvendo o quê? Aquele artigo 50. O órgão público ela deve procurar a boa governança, o processo adequado de se fazer. E aí, eu trouxe aqui, vamos imaginar que isso aqui é um tribunal, tá? Mas é só uma foto que eu peguei lá no Stock Image. E o que é que a gente vai fazer para proteger esse local aí em face dos vazamentos ou violações de dados? Só que se alguém quiser participar, eu coloquei 5 itens aqui. Se alguém quiser dizer o que é que pode fazer para proteger, pode informar, que aí a gente falar aqui agora, né, nesse momento. Então, vamos ter que buscar o compliance, nada mais é do que a busca da conformidade, vai buscar adequar a conformidade legal, envolvendo a Marco Civil, LGPD, tem relação com pessoas do exterior, da Europa? Tem. RGPD também, ISO 27701 e 27001 e 002. A ISO 27005, que é a gestão de riscos. A 2735, que é a gestão de resposta a incidentes. Vai adequando tudo isso aí. E essa criação das políticas internas com base nessas ISOs. Porque essas políticas internas nada mais é do que alguém que conhece bem o funcionamento daquilo ali, vai ter que dizer, ó, com base nessas ISOs, a gente vai ter que fazer assim. Não adianta, de repente, colocar alguém para ser o encarregado que não conheça a logística do negócio, seja público ou seja privado. E aí criar códigos de conduta. Quando eu falo código de conduta, em algumas empresas que a gente presta o serviço, a gente tem um código de conduta de utilização de pendrive ou de dispositivo de armazenamento interno, ou externo, ou nuvem. E às vezes a pessoa fala o seguinte, mas se você diz que não é para ninguém colocar o pendrive, a gente não vai colocar um pendrive nessa máquina. Mas se você esquecer o treinamento disso aí, vai chegar um dia que alguém vai dizer, copia só isso aqui para mim, é só esse... Aí o cara pensa, vai lá e coloca o pendrive. Muitas vezes não ocorre nada aparentemente. Se o pendrive tiver algum malware, eu falo assim, o pendrive tendo malware, né, ele pode de repente fazer algum procedimento em segundo plano para que depois esses dados sejam acessados. Então existem algumas políticas de controles internos para a utilização de armazenamentos internos, externos e nuvem. E aí, essa conformidade digital, que é essa adequação à tecnologia, ao jurídico, e dando um abraço na gestão e governança também. E isso aí, eu repito, o treinamento, a implantação e a manutenção de uma legislação de proteção de dados, seja um órgão, entidade pública, privada, seja em qualquer âmbito, ela é permanente, ela é árdua, e ela é um momento é um momento de reaprender muita coisa que a gente achava que sabia. E todos os dias é um momento de reaprender isso aí. Tá? E para completar isso aqui, alguém podia dar alguma opinião? Eu vou colocar mais um aqui, ó. Treinamento. Esse treinamento é diário. Eu vou dar mais outra opinião, vou trazer mais um aí, ó. Treinamento de novo. Por quê? Porque sem o treinamento diário, sem o treinamento do código de conduta, sem o treinamento de accountability, não vai funcionar. Aí eu vou dar mais uma opinião aqui para vocês, ó. Treinamento de novo. Sem isso aí não vai funcionar. E, mais uma vez, treinamento para concluir. Tá? Pessoal, meu nome é Cláudio, eu estou à disposição no Instagram, no LinkedIn, quem tiver alguma dúvida pode mandar lá, trocar uma ideia comigo. Estou para aprender, estou para incentivar também o conhecimento na área de proteção de dados e segurança envolvendo a gestão. Muito obrigado e é uma honra estar aqui nessa cidade tão maravilhosa. Tá, obrigado.